Olá, estamos de volta com mais um Universo Épico e olha, no programa de hoje, diretamente dos Estados Unidos, olha só quem está com a gente, é o Ricardo. Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por me receber. Ricardo, a gente vai falar sobre o seu livro, lançamento, O Fardo da Lucidez. Exatamente. Muito animado pela essa conversa. Então vamos lá. Vamos embora. Então conta pra gente, o pessoal tá curioso para saber do que se trata a sua história. Muito bem, O Fardo da Lucidez, ele é um romance que tenta trazer à tona discussões antigas, mas discussões que por algum motivo ou por outro tornaram-se discussões jovens, como por exemplo a discussão pela luta antimanicomial, algo que já aconteceu, não é recorrente que se veja manicômios existindo, mas por fatos da minha geração, fatos do nosso século, torna-se uma discussão jovem. Você vê, disse que a depressão, que a ansiedade, que as doenças psicossociais são as doenças do nosso século. Então, certamente, uma discussão que tratou das doenças, que são as doenças do nosso século, no século passado, deve ser atualizada para o século XXI. E eu percebo no jovem da minha geração uma forma indissociável entre o transtorno a ele atribuído por um tratamento psiquiátrico que é crescentemente acessível e a personalidade dele. No entanto, o meu romance, ele trata de uma história que é ficcional, que se passa na década de 70, que não tenta se adequar e ser referente a um país específico, tenta trazer de uma forma ficcional o motivo pelo qual essa identificação com o transtorno ela deve ser unicamente para descrever alguns fenômenos acerca da vida real. Por exemplo, você enquadrar a pessoa em um quadro depressivo para que ela possa se compreender superficialmente dentro de um transtorno para que ela entenda. A minha realidade, ela não é estranha, ela é estudada, ela é conhecida. Pessoas passam por isso, eu não estou sozinho. Mas é muito comum que aconteça um movimento contrário, em que a pessoa, por ela ser muito jovem, ou por ela ser inexperiente, ou por ela ter uma relação um pouco mais difícil com a sua própria personalidade, acaba por se definir completamente dentro desse transtorno, ou melhor, dentro dessa definição que é limitante. E a humanidade, a sua própria humanidade, ela é abstrata, ela supera isso, ela transborda essas definições. E o meu livro, ele conta a história de uma moça chamada Malda. Malda, ela é uma professora infantil que se viu diagnosticada com esquizofrenia aos 22 anos de idade. Por causa disso, ela sofreu um ostracismo que distanciou ela da sociedade por 5 décadas e fez ela ficar internada por essas 5 décadas. E ninguém questiona esse diagnóstico dela até que ela passa a ser atendida por um médico chamado Dante. Dante enxerga nela, primeiramente, muita humanidade. E, em segundo lugar, uma pessoa extremamente competente. Uma pessoa que, mesmo tendo sim o diagnóstico a ela atribuída, não só merece, como deve conviver em sociedade. E ele não vê ninguém remando a favor da vida dessa mulher e se encontra pelos benefícios que esses médicos que trabalham nesse mundo distópico teriam. Por exemplo, estudar uma mente louca. O que há na mente louca? Destrinchá-la, ganhar sobre ela, e não de fato ajudá-la. E nesse mundo, o Dante ele tenta de fato rehumanizar essa mulher que está há décadas distante da sociedade, para perceber que, em um primeiro momento, a classificação ela é uma força externa ao indivíduo. Por isso que esse livro é um livro sobre preconceito em geral. Se você está sentado na frente de uma pessoa conversando com ela, e você não sabe nada nem dela além do que ela está te dizendo, ela pode ser uma pessoa perfeitamente agradável. Mas quando você atribui a ela um diagnóstico que só tem sentido em sociedade e só ganha estigma em sociedade, você acaba por destruí-la. Eu falo com você e daí fico sabendo que você é um esquizofrênico paranoico maníaco. Eu nem sei o que isso significa, mas eu sei o estigma que é atrelado a isso. Então eu já fico com um braço de distância que reduz a humanidade e corta laços. Então, em resumo, é a história desse médico um tanto vanguardista, reconhecendo uma lógica de lucro intelectual dentro de um instituto de reabilitação psicológica que não faz nenhuma reabilitação e entende o manicômio, ou melhor, essa internação como o fim, sendo apedrejada pelos seus colegas por ser a vanguarda, tentando harmonizar uma mulher que não enxerga em si mesma a humanidade por ter sido arrancada dela há mais de 50 anos. Agora, Ricardo, qual foi o gatilho, para você trabalhar essa temática da saúde mental? Primeiramente, eu em 2020, eu me envolvi em um acidente muito feio. Eu me extrapolei, estava andando de skate, eu caí, eu esfolei minha pele inteira, quebrei o ombro, quebrei a mão, bati a cabeça. Eu passei algumas semanas bastante difíceis. E isso era durante a pandemia, então, dentro do meu colégio, eu estava no terceiro colegial, todos os meus amigos estavam se formando, estavam estudando para o vestibular, e eu estava completamente inabilitado. Então eu me vi atrás, e eu era uma pessoa
não competitiva, mas que gostava de estar junto dos meus colegas, viver esse momento do colegial que eu não estava tendo. Então, por causa disso, eu me vi indo para mais com o psiquiatra e me conhecendo e percebendo as limitações que o diagnóstico tinha sobre mim mesmo. E só depois de escrever mais de 150 páginas do meu livro, eu percebi o gatilho inicial, que foi um curta-metragem que eu fiz na escola em 2019, então um ano antes do meu acidente. Que foi um curta-metragem, um trabalho de geografia, que a professora ela propunha o seguinte tema: faça um trabalho sobre muros. O pressuposto era fazer um trabalho sobre muros, tipo, o Brasil, outro país, México, Estados Unidos, sabe, Palestina, Israel. Mas ela não especificou que tipo de muro que era, meu grupo foi ousado e fez o muro entre a loucura e a sanidade. E eu percebi, só depois de escrever 150 páginas do meu livro, que eu estava tirando a inspiração desse trabalho inicial, que foi feito um ano antes. Bem interessante. E é um trabalho que você foi lá com disciplina e durante 4 meses, né? Passaram 4 meses e ficou pronto. Exato. Foi uma relação bastante obsessiva com o meu trabalho, porque eu virava noites, eu escrevia o tempo inteiro, eu estava já na faculdade, no final, apesar de eu não ter conseguido escrever e ter uma assim, exemplar performance pro final do terceiro colegial, eu consegui passar na faculdade que eu queria, só que não era o curso que eu queria, então eu sabia mais ou menos que eu ia sair, eu estava fazendo curso, mas ao mesmo tempo eu estava dando aula, ao mesmo tempo eu estava escrevendo meu livro, então foram assim, no mínimo umas 6, 8 horas todos os dias por 4 meses para conseguir acabar esse trabalho. Então eu comecei no dia 27 de dezembro de um ano, acabei no dia 26 de abril do ano seguinte. Mas claro, depois que o primeiro manuscrito foi finalizado, tiveram pessoas extremamente importantes para finalizar o livro, inclusive aí de Campinas, a doutora Patrícia Aquino, aí da Unicamp, o meu irmão foi extremamente importante, minha namorada foi muito importante, pessoas que me fazem, vai até o final, esse livro é maior do que você. E concordo plenamente. As pessoas que estão lendo o livro recentemente, né, pessoas que leram o livro, que não me conhecem, não somos amigos, não devem nada a mim, estão se vendo profundamente afetadas pela história que ele conduz. Então, isso é muito promissor. Uma coisa que eu gosto de perguntar para os nossos entrevistados, Ricardo, é se a obra final, né, o livro pronto, né, entregue, né, você está satisfeito com o que você entregou? Eu entendo esse livro como uma infantilidade para mim já. No entanto, eu vejo nele muito valor. Acho que a analogia que eu gosto de fazer é a seguinte: para mim, esse livro ele é como um filho. Eu vejo infinitos defeitos, mas eu amo ele incondicionalmente. Sobretudo pela discussão que ele traz. Eu acho que eu acertei muito no tema. Se fosse uma temática, sabe, uma literatura com um tema interessante, mas se não fosse uma discussão que eu considerasse assim pungente e essencial, talvez eu ficaria um pouco mais, sabe, com o pé atrás. Mas por esse livro articular uma discussão de uma forma que eu acredito ser competente, eu não me arrependo dele. É o que eu consegui fazer. Eu escrevi esse livro aos 17 anos de idade, então é o que eu consegui fazer. Acho que um ponto importante que eu gostaria de comentar com você, que eu me lembrei agora, pensa a respeito de onde esse livro surgiu. Eu sou um aluno de economia agora, que mora na cidade de São Paulo, não tenho pais estudiosos, não tenho pais psiquiatras, fiz terapia por um bom tempo da minha vida, o meu terapeuta foi essencial para fazer esse livro. No entanto, se eu, jovem, que não tenha nenhuma relação com esse tema, conseguiu articular de forma intuitiva e coerente um tema extremamente complexo, há de se pensar, ou melhor, parece quase impossível que essa discussão não tenha passado pela mente de outros jovens. Então, se eu tive espaço e consegui de forma adequada articular essa discussão e colocar ela num livro, ela é essencial para a minha geração. Ela faz sentido. A minha geração é uma geração que, ao mesmo tempo, cria novas classificações, mas tenta desenquadrar e sair delas. Então, eu acho que isso é um ponto interessante a se colocar. E é um tema, né, que você abordou um lado, né, e tem muitos outros lados ainda para se contar, não tem? Definitivamente. Eu adotei o lado de um médico vanguardista que não se beneficiava por essa estrutura de lucro intelectual que provém do conhecimento. Então, é um médico que gostava de ser subordinado, que via algum valor em ir contra o sistema. Então é uma versão, por definição, parcial. Só que o que não há de parcialidade é a humanidade de cada um dos personagens. Isso transpassa qualquer ideologia, qualquer lado onde pode se adotar o problema. A Malda, que ela só se via submetida ao problema, sendo ela analisada por um médico vanguardista como é o protagonista da minha história, ou um médico reacionário como são os antagonistas, seria sempre a mesma. Sempre a mesma, com uma humanidade reprimida, e caso fosse feitas as mesmas perguntas, responderia da mesma maneira.
E qual foi o retorno do público sobre a sua história? Olha, foi uma das coisas mais mágicas que eu já tive na minha vida, uma sensação incrível. Eu cultivei um público no último ano na internet com o meu blog de literatura, justamente para conseguir escoar essa produção. E acho que até agora a gente teve mais ou menos uns 500 livros vendidos, uma coisa mais ou menos assim, e a resposta está sendo esmagadoramente positiva. Eu passei por um teste de fogo semana passada, que o livro ele foi lido por um cara que ele é psiquiatra e doutor em letras. Ou seja, o cara, ele é o teste de fogo. E ele ainda assim achou a história, chamou o livro de um livraço. Então, eu estou extremamente satisfeito com o resultado. Eu vejo isso como o início promissor de uma possível carreira que eu posso trilhar algum dia. E só dos meus leitores terem sido levados a pensar sobre esse assunto, que eu acho que é de suma importância, e terem se divertido e, sabe, as resenhas que você lê ou na Amazon, ou no Scoob, ou no Google Reads, são análises tão positivas, e eles claramente entraram nos personagens e tentaram, sabe, esmiuçar a história de uma tal maneira que não, pelo menos até o momento não houve pessoa que teve, assim, a vontade de negativamente criticar o livro. Quando você começou a escrever o livro, você pensou como um produto, um negócio? Eu vou escrever para determinado público, vou por esse caminho, né? Como é que foi aí ou não, de repente você falou, não, eu vou escrever o que eu tenho vontade de escrever. Como é que foi esse processo? Quando eu comecei a escrever, o livro ele não tinha um propósito final, ele não era exatamente o que ele é hoje em dia. Eu queria escrever porque eu estava tão frustrado com o que eu estava vendo, tão triste, pensando por que aconteceu comigo esse acidente, o que eu fiz para passar por essa situação, que comecei a escrever ele sem propósito. Só que toda semana eu tinha uma sessão de terapia, e toda semana a minha terapia ela era destinada à leitura do meu livro. E aos poucos a gente foi adequando ao tema que a gente discutia muito nas nossas sessões, e lentamente ele foi ficando um livro com um propósito imenso. Certo, sendo um jovem, uma pessoa muito jovem, sem nunca ter tido uma experiência de escrever um livro, se eu não tivesse o propósito para escrevê-lo, certamente eu não chegaria nas 300 páginas que ele chegou só por tenacidade, né? E então, a partir de um certo ponto do livro, eu não sei exatamente dizer qual ponto foi, mas a partir de um ponto, eu falei, tá, é esse o público que eu quero atingir, são jovens interessados, são jovens com a capacidade de abstração, são psicólogos, são psiquiatras, são cientistas, são pessoas que podem fazer ciência, são jovens hoje, que são jovens que vão conduzir o mundo amanhã. E os jovens que vão conduzir o mundo amanhã são jovens que nasceram com um mundo de crescente classificação e também decrescente classificação. Eles têm que saber exatamente o que essas classificações implicam. Seja, por exemplo, a classificação pelo bem, por exemplo, a classificação do público LGBT. São pessoas que estão se definindo por uma classificação para se entenderem. Só que também eles precisam entender que essa classificação não esgota a própria humanidade deles. É uma maneira de entender, é uma sintaxe de pensamento, mas eles são muito mais do que isso. E também a decrescente classificação, por exemplo, com papéis de gênero. Então, você tem um livro que discute a classificação, que discute como ela necessariamente é uma força externa ao indivíduo, como ela necessariamente é algo que provém da sociedade, que ela é instaurada por um outro, que ela é definida, que ela não é natural. Aí nós temos um bom chão para desenvolvimento. Então, se eu escrever isso para um público definido, não, mas o público se delimitou muito facilmente como sendo toda a minha geração. E aí, quais são os seus planos, né, com o livro? Você pretende dar continuidade, fazer uma série, ou não? Acaba nessa história? Eu acho que o livro ele conseguiu de forma bastante concisa, sabe, amarrar as pontas que faltavam para essa discussão, no meu ver. Então, acho que fazer uma continuação seria imprudente. Enquanto eu escrevi o livro, eu tinha vontade de mergulhar mais nesse mundo, porque aqueles considerados loucos sempre me interessaram demais, porque eu percebo que, de uma forma ou de outra, o que me separa de ser louco, além de, né, de fato, talvez algumas ações ditas loucas, é talvez uma classificação. É eu ser dito como um paranoico, ou um esquizofrênico, ou um sociopata, sabe? Então, talvez só de eu não ter ido para uma sessão específica de psiquiatra, eu não sou louco. Então, acho que a loucura, para mim, essa loucura classificada é sempre muito interessante. Então, eu pensei em quem sabe fazer um livro de contos em um momento anterior à chegada desse médico protagonista, um momento onde só existiam os médicos reacionários lidando com a loucura. E acho que tendo trazido uma personagem tão importante no meu livro, que é a Anísia da Silveira,
que ela é uma expoente do tratamento pelo amor, do tratamento pela arte aqui no Brasil, uma mulher grandiosíssima, sendo ela personagem no meu livro também. Eu sinto que eu consegui, assim, seria um desrespeito a esse trabalho fazer uma continuação. Ricardo, por que é que o pessoal de casa tem que ler O Fardo da Lucidez? Pessoal, vocês têm que ler O Fardo da Lucidez, porque ele atualiza uma discussão essencial. Você jovem, você que é psiquiatra, você psicólogo, você que faz ciência, você que consome ciência, é necessário que você entenda exatamente o que significam as classificações para saber como lidar com elas. E tendo a abordagem do Fardo da Lucidez, uma abordagem literária numa história, fica mais diluído para qualquer público. Não é um livro científico, é um livro sobre ciência. E se a nossa geração, se o Brasil vai construir ciência no futuro, se a nossa geração está pronta para construir ciência, ela precisa passar por essa discussão. Passar por uma discussão que ela é social e que ela é científica. Uma discussão que ela é política e que ela é humana. Para saber que você pode se classificar, aliás, pode ser classificado para a compreensão da sua própria condição, mas não da sua própria humanidade. Que por definição, por ser abstrata demais, ou melhor, por indefinição e por ser abstrata demais, extrapola qualquer laço e explode em cores. E como é que faz para encontrar você e o livro? Muito bem. O livro O Fardo da Lucidez, ele pode ser encontrado em São Paulo em todas as livrarias físicas, mas para o resto do Brasil, vocês podem comprar na Amazon, no site da Livraria da Vila, no site da Martins Fontes, qualquer site de livraria online você vai encontrar. E para você que quiser me encontrar nas redes sociais, só escrever meu nome, Ricardo Zalcberg Angulo, então é Ricardo Zalcbergangolo, e você pode vir conversar comigo, eu sou super aberto para conversa, minhas contas são abertas, então venha bater um papo comigo, vamos discutir sobre isso e vamos fazer esse livro chegar em todo lugar que ele puder chegar. Ricardo, muito obrigado, né, por você separar aí um tempinho para bater esse papo com a gente, né? Tenho certeza que o pessoal de casa adorou a sua temática, a sua proposta aí, o seu livro. Eu que agradeço. Então a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta ao segundo bloco do Universo Épico e agora, minha gente, o nosso bate-papo é com a Virgínia e olha só, ela já está conectada aqui com a gente. Virgínia, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Seja bem-vinda aqui ao Universo Épico e agora vamos falar sobre o seu livro, Um Mundo de Cores. Bom, meu livro é um livro de romance, muito especial porque aí ele aborda a temática LGBT, aborda a temática assexual, que não é uma coisa muito abordada pela mídia, e onde eu tentei aí trazer um pouquinho do meu conhecimento para a galera de uma forma divertida. Então vamos lá para o pessoal de casa entender, né, essas letrinhas, porque essas letrinhas elas têm significados, né? Então a sigla da comunidade hoje ela tá um pouquinho maior, né? Então nós temos ali o L, o G, né? O LGBTQIAP+. É isso. O mais engloba todo mundo, né? Outras siglas que ainda não são contempladas nessa sigla, né? Sim, o mais engloba todo mundo. Eu acho assim, eu vou dar uma comentada sobre algumas letras, mas eu acho que o principal não é o focar na tradução da letra literal. Porque assim, por exemplo, o L tá voltado para lésbicas, o G usado para gays, o Q para queer, o A para assexual. Mas o que eu acho que é uma coisa que tem um problema bem grande com a mídia, no sentido global, é que normalmente ou não se fala de todas as letras, se focam em uma ou duas, ou você tem aquela abordagem literal de tradução. É igual eu tava aqui falando, tipo, o L é de lésbica, o E é de... E não é isso, sabe? Não é essa tradução literal, é a questão do englobar o todo, de respeitar o todo e ter essa comunicação com a comunidade. Então eu acho que esse é o diferencial. E no seu romance, você foi lá e jogou luz sobre algumas letrinhas, foi isso? Sim. Na verdade, eu dei uma leve introdução na maioria das letras, não em todas, porque igual você falou, essa sigla ela vai aumentando diariamente, constantemente. E o meu objetivo era dar uma introdução para as letras não tão conhecidas, mas ao mesmo tempo
também atiçar a curiosidade do leitor de falar, nossa, pera, por que eu não paro um pouquinho e me informo melhor? Conhecer um pouquinho disso. Então eu dou uma introdução, uma coisa que os meus leitores falam para mim é assim, nossa, Vika, eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Eu falo, nossa, que bom, era essa a ideia. Legal. Mas é uma forma de dar uma introdução e atiçar a curiosidade do leitor. O livro em si é focado na letra A, igual eu comentei, que a protagonista ela é assexual, mas o couple secundário é um couple gay. Então eu tento abordar um pouquinho de tudo assim no meu livro. Bom, o pessoal de casa deve estar curioso para saber, né? Então, a história, conta a sinopse pra gente. Claro, a Camila ela é uma jovem que ela trabalha numa biblioteca, mas ela é formada e ela quer se desenvolver como escritora. O amigo dela incentiva ela a ser escritora. E aí ela fica, será que eu vou ser escritora? Será que eu não sou escritora? Será que eu arrisco porque é uma profissão complicada, difícil? E ao mesmo tempo ela acabou de sair de um relacionamento que não deu certo. E ela fica, e agora? Por que não deu certo? O que eu sou diferente das outras pessoas? Tem alguma coisa errada comigo? Por que eu sou assim? E ela começa a fazer uma pesquisa sobre a sigla LGBT e se identificar como assexual. E aí ela descobre um pouco do universo assexual. Então, o livro ele se baseia em duas partes. A primeira, da descoberta da Camila e de como ela vai entrar em um relacionamento mesmo sendo assexual, porque muita gente tem o princípio na cabeça, quando fala de assexualidade, de que a pessoa não vai ter um relacionamento. E não é assim. É diferente de ser uma pessoa aromântica, por exemplo. Já a pessoa assexual, ela pode ter um romance, ela pode até ter relações dependendo da situação. Se ela quer ter filhos, formar uma família, se é uma situação de romance, enfim. Vai muito da pessoa. Então, ela busca esse romance para ela e, ao mesmo tempo, ela luta como autora nacional, porque o livro se passa no Brasil, e tenta conseguir o seu espaço ali aos pouquinhos. Trabalhar essa temática é trabalhar a representatividade? Com certeza. É você lutar pelo seu espacinho ali um pouquinho. E hoje, como é que você vê o cenário? Tá longe do ideal? Longe do ideal. Eu acho assim, tá melhorando aos poucos, tá? Eu seria rude de falar que não. Se a gente comparar com 10, 15 anos atrás e comparar os dias atuais, a gente sente uma mudança, mas é uma mudança muito lenta. Eu acho que é um processo muito de aceitação. A gente ainda tem um preconceito fora e dentro da comunidade também, principalmente com essas letras mais ofuscadas, menos conhecidas. Eu faço parte dessa comunidade também, então eu sinto muito esse baque. As pessoas ainda olham com estranheza, você fala pra pessoa, mas a sexualidade, mas o que é isso? Sabe, tipo, então você nunca vai ficar com ninguém, você não vai casar, você não vai não sei o quê, sabe aquela coisa? Então ainda tem aquele choque cultural que eu acho que aos pouquinhos precisa perder. Não vai sumir nunca, eu acredito, porque é uma coisa, tipo, vai ser anos, décadas, mas a gente sente uma melhoria e uma vontade de aprender mais, tanto de pessoas mais novas, quanto muitas vezes de pessoas mais velhas. Eu tenho visto, muitas vezes falavam para mim antigamente, não, porque a pessoa mais velha foi criada de outro jeito, não vai querer saber. Já teve muitos casos de pessoas mais velhas que chegaram para mim e falaram, tipo, nossa, me explica o que é, como funciona. Eu achei isso muito legal. É uma mudança de perspectiva da pessoa. É legal que o seu livro, né, além de trazer uma reflexão, traz também ensinamentos e, claro, a diversão, né, o entretenimento, o romance. Com certeza. Então, para trabalhar, tem que misturar vários ingredientes, né, para dar certo. Com certeza. E esse lado do romance eu ponho ela numa aventura também, porque uma coisa que eu tento passar no meu livro que eu não citei aqui não existe jeito certo de amar. Então você pode amar uma pessoa, eu não citei só a questão de sexualidade. Eu cito, por exemplo, diferença de idade, nacionalidade. A pessoa pode encontrar o amor dela de uma forma que foge do convencional e que vai conseguir a felicidade. E as outras pessoas, tipo, não precisam julgar você por isso, sabe? Você pode não concordar com o relacionamento de alguém, porque é um direito teu, você vai achar que a pessoa não é boa para alguém que você ama,
mas você tem que respeitar a escolha daquela pessoa e deixar ela ser feliz. Com quem a pessoa tá casando, namorando, dormindo, enfim, só interfere a ela. Não vai interferir profissionalmente, não vai interferir no dia a dia de mais ninguém. No seu processo de escrita, né, o que foi mais difícil, mais desafiador? Olha, com certeza a parte de pesquisa, porque com a questão da sigla, eu quis estudar mais a respeito também, porque eu já conhecia coisas da comunidade, mas eu quis estudar mais para não falar nenhuma bobagem, né? Você não vai escrever um livro com base em nada. E muitas vezes eu falei com pessoas da comunidade também, conhecidos meus, amigos, situações que eles passam, para tentar englobar isso na história também. Agora, no meio desses estudos, né, o que você achou de bem legal e interessante que você possa compartilhar com a gente? Uma descoberta que você fez nesse processo? Eu acho que a maior descoberta foi com relação a mim mesma, igual eu falei, eu resolvi escrever esse livro por minha causa, porque quando eu comecei a estudar sobre isso, foi depois que eu saí de um relacionamento, então eu tava perdida. Eu não entendia o porquê que eu era diferente das minhas amigas, ou enfim. E eu comecei a pesquisar e isso me fez bem. E aí eu senti uma falta de conteúdo, por exemplo, na letra A, né, no assexual, porque eu não achei livros, eu achava pouquíssimo conteúdo online. E eu ficava tipo, mas gente, e se alguém quiser pegar um livro, um romance assexual, você não acha? Tipo, você tem, mas você tem que procurar no infinito e além, sabe? Tipo, socorro, não deveria ser assim. Então foi daí que me motivou a escrever. E uma outra coisa muito legal foram pessoas que chegaram para mim depois de ler e falaram, tipo, nossa, eu me descobri. Agora eu me entendo, agora eu vou atrás de informação. Então isso saber que eu ajudei alguém com a história fez a diferença, assim. Ô, Virgínia, e as críticas, né? Conta um pouquinho das críticas pra gente. Teve? Sempre tem, né? Seria errado eu falar que não tem. Sempre tem. Livro nenhum sai perfeito, tá? Muito mais no Brasil, onde a gente muitas vezes depende de si mesmo para fazer tudo quando você está lançando. Muitas vezes você tem dificuldade de ter apoio de editoras. Quando você lança de forma independente, você faz tudo, diagramação, revisão, capa. Então é um processo muito extenso e muito desgastante. Você revisa 2, 3, 4 vezes, pede para fulano, seu clã, betano, ler, e ainda passa erros. É impossível. Tipo, eu me cobro muito disso. Já às vezes encontrei um erro aqui ou ali, não. E aí eu falo, não, quando eu fizer a nova edição eu corrijo, sabe? Você fala, não, mas não pode errar. Eu mesma me cobro disso, não pode ter erro, meu Deus, sabe aquela coisa? Só que eu tento me policiar, não, vai ter erro, nada é perfeito, a gente vai melhorando, o próximo livro sai melhor, porque é uma aprendizagem. E, infelizmente, igual eu comentei, o mercado literário no Brasil é muito difícil, eu espero que isso é uma coisa que mude aí com os anos, que a gente consiga ter uma assessoria melhor, que muita empresa, muita editora promete rios fundos para você e na hora de fazer, publica teu livro, deixa lá jogado na estante e, sabe? Então, o autor tem um investimento muito grande e um retorno muito baixo. Tanto que, por exemplo, eu sou arquiteta e urbanista. A escrita é uma coisa que eu faço por paixão e como carreira secundária, porque não daria para eu viver de escrita, sabe? Pelo menos por enquanto, não. Eu espero um dia conseguir chegar nesse ponto, mas por enquanto ainda não. Vai chegar, a gente tá torcendo. Ô, Virgínia, mas as críticas, elas ficaram apenas no hall ali, né, do profissional, ou teve desrespeito e foi além? Teve desrespeito, principalmente por desinformação. É igual eu comentei, a sexualidade é um tema que ela não é abordado. Então, existiu um caso recente, que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não quero expor a pessoa, enfim, mas onde me mandaram procurar ajuda médica. E eu fiquei tipo, oi? Sabe quando você olha assim pra pessoa, você fala, o quê? Porque assim, na sigla LGBT, existe casos que ainda
é solicitado que você tenha um acompanhamento psicológico, por exemplo, quando você é transexual e você quer passar por um processo de transição e fazer a mudança de sexo, mudar de nome, ainda é pedido que você tenha um acompanhamento psicológico. Mas para pessoas assexuais, isso não é aplicado. Para pessoas bi, gays, lésbicas, isso não é aplicado. Você se identifica e pronto, sabe? Você não tem que se provar para ninguém. Então, quando a pessoa me veio com essa de você precisa pegar um laudo, você precisa de ajuda médica, me falaram exatamente assim. Quando você tem uma doença, você não busca um tratamento? Eu fiquei assim, sabe, com aquele sapo engasgado? Porque você fica desconfortável. Então, eu virei pra pessoa e eu falei, olha, mas se você é hétero, você tem que ter um laudo pra provar que você é hétero. Sabe? Tipo, é como se fosse um tapa na minha cara. E então, esse preconceito ainda existe muito. E a desinformação, porque a pessoa nitidamente não estudou o mínimo sobre o assunto pra falar, tipo, nada. E outras situações de preconceito é igual. Eu peguei, o meu primeiro livro é sobre fantasia, mas ele é uma trilogia. E no segundo volume tem um personagem LGBT, que eu ainda não lancei, mas vou lançar em breve. Mas o que eu estou querendo dizer meus personagens são da comunidade LGBT, independentemente da sigla. Já participei de antologias, onde eu já tive contos Boys Love, Girls Love, enfim. E muitas vezes quando a pessoa pega o meu perfil de autora ou vê meus trabalhos, fala tipo, mas LGBT? Mas por que LGBT? Mas, sabe, olham com estranheza. Então, eu tô tentando ser uma autora voltada para o público LGBT para conseguir ajudar a comunidade LGBT e conseguir tirar essa estranheza, esse preconceito. Lógico que eu sei que isso não vai ser fácil, isso talvez até dificulte o meu trabalho como escritora, porque muitas vezes as pessoas olham para isso e, tipo, julgam a LGBT, a pessoa já passa longe. Então, mas é uma luta que eu tô seguindo aí, que eu pretendo continuar. Continue, porque com certeza você já está fazendo muita diferença no mercado literário nacional. Olha, por que é que o pessoal não pode, deixar assim, passar Um Mundo de Cores? Tem que ler. Você vai se divertir, isso eu garanto. Altas aventuras, tanto no Brasil como fora, porque tem viagem no meio da história, não darei spoilers, mais do que isso. Mas você vai aprender muita coisa, vai se divertir. E como os meus leitores falam, quando você perceber, o livro já passou e você quer mais. Então, fiquem aí atentos, vale muito a pena. E como é que te encontra aí o livro? O livro tá na Amazon. Você consegue comprar tanto a versão física como e-book em outras plataformas como Americanas, Shoptime, Submarino, o site da Viseu, que no caso é a editora que o livro foi lançado. A Shopee também tem volumes do livro, onde eu faço o envio autografado, caso a pessoa tenha interesse. É só procurar lá O Mundo de Cores, Pepagliarim. E é isso. Redes sociais? Redes sociais eu tenho o Instagram e o Twitter, que é @vpagli_books. E eu também tô na Twitch, onde eu assisto séries muitas vezes voltada para o público LGBT e faço uma discussão diária sobre isso, sobre o que está acontecendo nas séries. E o canal no Telegram que chama GoGoGoVica. Ok, vou deixar um convite aqui já feito, você vai lançar o segundo volume de uma trilogia, é isso? Isso. Qual que é o nome? The Real Mirror é a trilogia, o primeiro volume é Alessandra de Halloren. O segundo volume que tá por vir é Henrique de Norac. Então, quando lançar o segundo volume, aí você vem, a gente conversa sobre o primeiro e o segundo. Combinado? Combinado, agradeço o convite. Virgínia, muito obrigado pela participação e dividir sua história aqui com o pessoal do Universo Épico. Muito obrigada a você pelo convite. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!